E a Comissão de Seguridade Social e Família vai fazer uma audiência hoje à tarde aqui no corredor das comissões, às 14h30, para discutir as políticas de assistência e afirmação de direitos dos portadores de transtorno mental no Brasil. Nós vamos conversar agora com o deputado Henrique Afonso, que sugeriu essa audiência. Deputado, vai fazer parte do debate o massacre no Rio de Janeiro? É inevitável. Acho que essa situação emblemática que chocou o Brasil deverá, no contexto do debate que for fomentado, colocar como um exemplo de que há necessidade, como disse, né, o doutor agora, é preciso que as pessoas na sociedade tenham acesso não só a medicamento, mas a profissionais. Você sabe que a reforma psiquiátrica ela terminou culminando em algumas alterações normativas aqui na Câmara a partir de 2003, onde se passou a ter uma substituição progressiva desse modelo hospitalocêntrico para o modelo de atenção comunitária através dos centros de atenção psicossocial, das residências terapêuticas, do programa de volta para casa e outras iniciativas extremamente interessantes. O problema é que hoje nós questionamos, não se trabalha mais dentro do modelo hospitalocêntrico, onde se exige a internação das pessoas que têm transtornos mentais severos e persistentes, que precisa de toda uma rede de atendimento complexo, e nós perguntamos onde estão esses pacientes. Se tem um programa de volta para casa, é que muitos deles estão espalhados aí pela sociedade, inclusive trazendo grandes problemas e transtornos na sociedade. Deputado, esse caso do Rio poderia ter sido evitado na escola? Existem pessoas preparadas para diagnosticar isso? Eu estava vendo aqui a reportagem sobre a questão do bullying, e a questão do bullying eu acredito que tem que ter um compromisso interdisciplinar. Essa questão do bullying tem que ser debatido dentro das disciplinas, é questão de valores, porque isso envolve toda forma de violência no território escolar, que leva muitas pessoas, crianças, adolescentes, a situação de humilhação. Então isso precisa ser trabalhado dentro de valores importantes que edificam a sociedade, porque se isso não é trabalhado dentro das disciplinas, em geografia, em ciências, na própria matemática, em disciplina, eu sou pedagogo, eu sou professor, e quanto é importante a escola trabalhar isso. Acho que as iniciativas das escolas que têm tido no combate ao bullying têm tido êxito importante, porque se não faz isso, infelizmente, você está causando, como o psiquiatra falou, aqueles que já têm uma tendência genética, algum problema de transtorno mental, vai desenvolver e vai trazer um problema tão sério que gerou uma angústia tão grande para o mundo, uma dor tão forte em todos nós, e infelizmente às vezes as coisas só acontecem depois que acontece uma tragédia como essa iniciativa de uma campanha de desarmamento, acredito que já era para ter tido, né? Mas agora tem que se ter, né? Infelizmente estamos vivendo esse momento muito difícil. Eu acho que essa audiência que nós vamos fazer com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria e a Seguridade Social deverá fazer uma profunda reflexão de como as políticas públicas de saúde mental estão sendo implantadas nessa nação, dos diversos municípios desse país que não têm experiência com residências terapêuticas, que não têm profissionais como psiquiatra ou outros para garantir a assistência e o tratamento dessas pessoas. Eu fico imaginando que a maior parte dos municípios do Brasil não tem, infelizmente, ainda não se chegou à implantação dessa rede de integração, de tratamento para essas pessoas. E acho que tem que ser refletido como que essa lei, a Lei Paulo Delgado, hoje está sendo aplicado na nação brasileira. Deputado Henrique Afonso Lima, doutor Leonardo, especialistas preparam um perfil do assassino de Realengo. A notícia está no portal G1. Polícia do Rio de Janeiro quer traçar o perfil de Wellington como internauta. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que já conseguiu a quebra de sigilo do correio eletrônico de Wellington Menezes de Oliveira, aguarda a resposta dos provedores para traçar um perfil do assassino que matou 12 crianças na escola Tássio da Silveira, na última quinta-feira em Realengo, zona oeste do Rio. Estamos fazendo um trabalho minucioso em toda a rede mundial para rastrear seus contatos, os sites que ele costumava visitar e traçar um perfil de utilização do computador. Saber, por exemplo, se ele só usava mesmo de madrugada, como foi ventilado, ou em outros momentos, afirmou a delegada Ellen Sadenberg, titular da delegacia. Eu gostaria de fazer então uma pergunta ao doutor Leonardo. Doutor Leonardo, vamos traçar então um perfil psicológico. Os professores que lidam direto com todo tipo de aluno teriam capacidade para fazer, por exemplo, um alerta sobre determinado estudante com perfil diferente do normal? Eu acredito que sim. Eu acho que com uma capacitação simples,
pode dar alguns sinais para esses professores ficarem atentos e poder encaminhar esses alunos para uma investigação mais aprofundada. O problema está aí. No encaminhamento desses alunos, eles não têm para onde ir. Existem diversos encaminhamentos sendo feitos aqui em Brasília para um atendimento psicológico, multiprofissional, e eles não são atendidos. Essa que é a tecla que eu gostaria de frisar. Acho louvável essa iniciativa de discutir a questão do tratamento em saúde mental, da reforma psiquiátrica, porque o Brasil está falido na questão de assistência à saúde mental. A reforma psiquiátrica em si é uma reforma louvável, onde se valoriza o atendimento multiprofissional. Só que se levantou uma bandeira contrária à medicalização e contra a hospitalização, que deixou lacunas que estão tendo sérios problemas a todos os dias. Por exemplo, há poucos dias em Goiás, em Goiânia, uma paciente que tinha matado o filho de 2 anos, voltou ao Centro de Atendimento Psicossocial, ao CAPS, estava fazendo acompanhamento e foi gradualmente retirada a medicação dela. Como ela já estava inserida em sociedade, ela matou o outro filho mais novo. Isso não é admissível, como o outro deputado falou. Se for por uma vida, nós temos que ter atitudes diferentes. E chegou a hora de uma vez, nós reformularmos a assistência de saúde mental no Brasil. Eu pergunto agora ao deputado Henrique Afonso Lima. Deputado, o alerta de um professor sobre um aluno que pode ter um perfil violento poderia ser considerado, por exemplo, uma invasão de privacidade? Porque há informações de que o atirador Wellington, ele teria sofrido bullying na escola. É por isso que é necessário, eu como pedagogo sempre defendi a presença de uma pessoa como um psicólogo, um profissional como um psicólogo na escola. Que se você já identifica uma pessoa que já apresenta característica de pessoas que podem ter tendência de transtornos mentais, então essa tarefa é do psicólogo e ele se preparou exatamente para identificar, para que você não venha dar margem exatamente para você não estar invadindo a privacidade. Mas se você tem um psicólogo, eu acredito que nós vamos resolver. Eu acho que as escolas brasileiras não devem se preocupar só com aqueles que estão dentro, que têm essa presença, mas também aqueles que estão fora, que muitas das vezes usam de artifício para entrar na escola para fazer a barbaridade que esse rapaz fez ali no Rio de Janeiro. Porque ele era ex-aluno e entrou e pegou uma circunstância da escola, como nós todos sabemos, e infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu. Acho que a presença de um psicólogo, acho que uma articulação das escolas também com os centros de atenção psicossocial e principalmente com a família, e essa interatividade da escola com a família, porque a escola, infelizmente, ela perdeu muito esse contato com a família. Vai conhecer melhor o perfil psicológico, ninguém mais do que o papai e a mamãe, a família, para conhecer o filho que se tem, o seu perfil, o seu comportamento. Se você interage, aproxima mais a escola da comunidade, a escola, né, das instituições da sociedade que possa municiar no diagnóstico de uma situação como essa. E tem também um conhecimento real também de todos os alunos que existem na escola, de uma relação diferente do professor com o aluno, identifica sim, com certeza absoluta. Agora, deputado, voltando à audiência de hoje à tarde, na Comissão de Seguridade Social e Família e Direitos Humanos, vai ser discutido também essa questão que o doutor Leonardo levantou de uma bandeira contra os remédios, contra tratamentos psiquiátricos, pessoas que ficam em hospitais. Como é que vai ser debatido isso, o futuro, já que ele fez críticas ao programa atual? O doutor Leonardo sabe o que está falando, e o que eu tenho ouvido também de outros psiquiatras é exatamente essa preocupação, que é essa questão com a medicação. Porque nós sabemos que existem, e fundamentado num dado importante do próprio Ministério da Saúde, que 3% da população brasileira apresenta um problema de transtornos mentais severos e persistentes. O doutor Leonardo está aí para confirmar se isso é verdade ou não é. E nós sabemos que pessoas que têm esse tipo de problemas, de descontrole total, como as pessoas chamam de loucos, é preciso ter um tratamento clínico diário. É claro que tem que se pensar na sua reinserção social, essa é a questão, de dar autonomia e cidadania, mas também eles precisam de medicação. Eu não tenho dúvida disso, e eu espero que esse debate ele possa apresentar essa necessidade, inclusive em caso de internações. Nós temos cidade onde nós temos o CAPS 2, que ali, você sabe, o CAPS 2 ele não garante a questão da internação de leitos. A redução de leitos é uma meta da reforma psiquiátrica, mas tem casos que é necessário a internação e a medicação. Estou aqui falando como leigo, pela experiência dessa luta, dessa bandeira que eu tenho acompanhado, o debate sobre reforma psiquiátrica e principalmente os problemas e os desafios que a questão da saúde mental tem enfrentado nessa nação.
Doutor Leonardo Moreira, a questão dos problemas mentais vem sendo discutida há não muitos anos no Brasil. O senhor acha que é o caso de fazer um esclarecimento à população de que existem vários tipos e que exigem tratamentos diferentes, como disse o deputado, alguns exigem medicamento, outros internação, sim? Sim, eu concordo e até acho muito louvável essa iniciativa do deputado, porque realmente é um problema que, na verdade, eu discordo porque vem sendo discutido desde a década de 90 essa questão e em torno de 8 a 10 anos se propôs um tratamento mais humanizado, um tratamento onde cada paciente tivesse uma equipe multidisciplinar, o que é extremamente congruente com a visão médica. Nós não somos contra isso. O que nós somos contra é de esquecer aquilo que a ciência já nos mostrou, que se a gente deixar um psicótico grave sem medicação adequada ou com medicação obsoleta, ele vai praticar algum ato como esse. Então, outra questão que eu acho que não tem sido discutido, mas não tem sido dada a importância. Talvez esses 12 mártires que nós tivemos possam, de uma vez por todas, acabar com essa falta de importância que a saúde mental tem tido, para que nós partamos a partir daqui de um investimento público mais pesado nessa área. Por exemplo, aqui em Brasília, como ex-coordenador de saúde mental, a gente fez sucessivos concursos para contratar psiquiatras. Só para dar um exemplo, em 2 concursos que tinham 33 vagas e nós chamamos todos, nós não conseguimos completar 20. De 66 vagas, não vieram 20. Porque existe uma desvalorização do profissional, ele sabe que ele não vai contar com apoio de psicólogo suficiente, de assistência social, ele sabe da medicação que vai estar lá disponível. Então a gente nem consegue valorizar esses profissionais. A gente precisa de que mais nenhuma vida seja perdida para a gente tratar a saúde mental como algo importante nesse país. Doutor Leonardo Moreira, deputado Henrique Afonso, muito obrigado pela entrevista. E a audiência pública vai ser hoje à tarde, às 14h30, aqui no plenário 7 do Corredor das Comissões. Adriana.